Boa tarde, gente. Eu tenho que melhorar minha cara na hora que eu abro, porque toda vez que eu olho depois eu tô fazendo careta. Mas eu sou o cara das caretas mesmo. E aqui eu tô, por enquanto, colocando o nome da live. Daqui a pouco aguardando o convidado especial, o amigão, enfim, sei lá eu como chamar, mas ele entrar. Aguardando vocês entrarem também. Vamos ver se ele acha o caminho. Tá aqui, muito bom. Vamos ver, Marco Aurélio, se você tá por aí. Já há algum tempo eu queria conversar. Isso, ele já tá aí me vendo. Vamos ver se eu acho ele para convidar ele para entrar. Isso. Avisando para ele que ele vai receber um convite. Quando o cara é chique, ele não faz live no Instagram. Então vamos ver se daqui a pouquinho ele aparece. Ele tem que aceitar o convite aqui. É complicado, né? Ele sai para a Globo hoje de manhã, estava no Bem-Estar. E aí agora, eu estou aguardando ele aí. Ele precisa clicar aí no convite que ele deve ter recebido. Ele sai do Bem-Estar e do Bem-Estar, ixi, não deu certo. Vamos entrar, convidar de novo. Espera aí, agora, vamos lá. Esperar o Marco Aurélio. Perfeito. Isso, eita! Você está deitado, levanta um pouquinho aí. Você deitou aí, Marco Aurélio. Precisa levantar você. Ah, Não, você tá assim é isso? Isso. Tá tudo bem? Tudo bem. Olha, rapaz, eu estava falando hoje de manhã que acabei vendo você na Globo, né? No Bem-Estar hoje de manhã. E aí da Globo pro mundo, né? Mas antes você dá uma passadinha aqui pra gente conversar, É um prazer. né? Olha, então deixa eu apresentar aqui primeiro para todo mundo, para quem não conhece, que eu acho impossível, Dr. Marco Aurélio Palazzi Safadi, professor de pediatria da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e um amigaço meu. Nossa, eu não sei, eu não tenho palavras para agradecer todas as vezes que ele me tirou de sufoco mesmo estando fora do país, ele nem sabe, né? Quer dizer, eu não sabia, eu só depois que ele me fala que ele está fora do país, e a gente conversou um monte. E queria te agradecer muito por ter aceito esse convite, Marco. Você é referência para mim como profissional, como professor e um amigo incrível. Muito obrigado. Uma honra para mim estar aqui e ouvir essas palavras carinhosas aqui. São recíprocas a admiração, o respeito e a amizade. Então, de verdade, é com muita alegria que a gente está aqui hoje. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler uma frase que eu coloquei, que eu vi outro dia no Face, né? Só para a gente dar uma. No Instagram, aliás, um post do Instagram que eu repostei, para a gente dar um início. A frase que eu achei sensacional foi assim: há pessoas que desejavam um mundo sem vacinas. Aqui está uma amostra de um mundo sem uma vacina. Imagine sem as outras. Então, uma vacina que se tivesse aqui, hoje a gente provavelmente não estaria passando por todo esse sufoco que a gente está passando agora, né?
Sem dúvida. Eu acho que muitas doenças que hoje, vamos dizer, a gente conseguiu erradicar, eliminar, controlar ou reduzir substancialmente, tudo isso foi fruto da vacinação, né? Então, as gerações mais novas talvez não compreendam a importância disso, porque não viveram o impacto dessas doenças, mas elas representavam um cenário igual ou até muito pior do que esse que a gente está vivendo hoje. E elas não existem mais graças à vacinação e à manutenção dessas vacinas. Então é compreensível que aqueles que não viveram o drama da paralisia infantil, o drama do sarampo, né, que as pessoas acham que é uma doença branda, o próprio drama da coqueluche antes de ser controlada de uma maneira mais eficiente, da difteria, das próprias meningites, tanto por hemófilos como meningococo, enfim, uma infinidade de doenças que a gente conseguiu reduzir, a varíola, que é a única de fato erradicada, né? Então, num momento como esse é que a gente acaba, vamos dizer, compreendendo a importância da vacinação. E já que você colocou esse assunto em pauta, né, eu só queria compartilhar com você e com quem está nos escutando, que eu particularmente acredito que a forma que a gente vai ter realmente de chegar a uma solução frente a essa pandemia, eu acredito muito mais numa vacina do que num medicamento. Eu acho que são difíceis os medicamentos para os vírus respiratórios. Até hoje, se você for levar em conta todos os vírus respiratórios que a gente tem, talvez só o vírus influenza tenha um tratamento específico e cá entre nós é um tratamento que tem muitas limitações, né, de impacto e tudo. Então, eu realmente acredito que só a vacina vai poder trazer um cenário, vamos dizer, de permitir que a gente recupere um pouco da nossa vida da maneira como era, né? Até lá, acho que a gente vai ter esses períodos aí de insegurança. E tem vários... Deixa eu te colocar... Opa. Desculpa, só ia comentar que tem várias plataformas de vacina sendo desenvolvidas com uma velocidade recorde sem precedentes. Uma vacina normalmente leva 10 anos a partir do momento que ela é concebida até que ela chegue, vamos dizer, a ficar disponível. E o que eu queria dizer é que os estudos estão indo a passos céleres e é bem provável que a gente tenha aí, vamos dizer, o ano que vem, alguns falam até antes, mas eu sou com um pouco de pé no chão. Se tudo correr bem, eu acho que provavelmente ano que vem a gente vai ter aí a possibilidade de iniciar a vacinação em alguns grupos mais vulneráveis, de maior risco em alguns locais, e de fato testar a capacidade que essas vacinas que estão sendo desenvolvidas têm de efetivamente nos proteger contra essa doença. Muito legal. Olha, eu estou só para comentar com você, além de pais, temos muitos amigos, muitos pediatras, muitos colegas que legal. Mandando abraço para você, dizendo que trabalhou com você, que te admira muito. Bom, olha só, deixa eu começar aqui no seguinte. Na época da Copa do Mundo, todo mundo vira técnico de futebol. Então, todo mundo escala, desescala. Agora, na época da pandemia, todo mundo virou epidemiologista, infectologista, microbiologista. E o que a gente tem hoje é tudo informação de internet através do Google. Então, aparecem, como sempre, informação em excesso, muda todo dia. Essa é uma característica para nós muito complicada, porque nós estamos conversando aqui, vamos terminar a live, é capaz de ter uma informação diferente daquilo que a gente acabou de falar, porque descobriram alguma coisa nova. E isso gera pânico e alarmismo. Então, eu queria que você desse resumidamente um histórico do que aconteceu do dia 31 de dezembro, enfim, até hoje, e como isso chegou no Brasil e como é que a gente está no Brasil de uma forma geral. Tá? É assim, bem objetivo para as pessoas entenderem tudo aquilo que a gente ouviu, né? Saiu da China, a culpa é da China, enfim, criaram no laboratório. Bom, é ótimo você comentar isso, né? Porque eu nunca vi uma quantidade tão grande de fake news, né? E de notícias manipuladas e dados utilizados de forma equivocada, interpretados de maneira equivocada por profissionais que eu tenho respeito, mas que muitas vezes se atrevem a militar numa seara que não é a seara onde eles têm experiência
e isso acaba levando a interpretações equivocadas. Queria dizer que eu, particularmente, tenho muitas lacunas ainda em relação ao conhecimento desse vírus, entendo que a gente ainda está longe de ter respostas para a maioria das perguntas que surgem. A gente tem algumas evidências e eu sempre procuro trabalhar de uma forma muito isenta e trazer informação que é baseada em ciência, que é baseada em evidências científicas, procurando me desvencilhar desses vieses que nas últimas semanas, particularmente aqui no Brasil, têm sido muito danosos, né, ao combate a essa pandemia. Não bastasse a pandemia da doença, né, a gente tem uma outra enfermidade, né, que vem acometendo o país, que às vezes traz mais danos do que a própria pandemia. Então, eu vou tentar trazer para você aquilo que eu, vamos dizer, pude depreender daquilo que é evidência científica. Primeiro, o surgimento do vírus, né? Se de fato foi um vírus que surgiu na natureza, muitos têm falado que surgiu em laboratório. Do que eu li, do que eu pude depreender das publicações mais sérias a esse respeito, revisadas por pares, etc., eu me baseio em duas delas, ambas publicações da Nature, muito sólidas, que mostram que existe, vamos dizer, plenas justificativas para que a gente acredite como o mais plausível que esse é um vírus que surgiu na natureza e ele não foi manipulado artificialmente nem deliberadamente. Ele surgiu na natureza, a exemplo de outros coronavírus zoonóticos, né, que é o termo que a gente dá para esse coronavírus, porque ele cruzou espécies. Ele era um vírus que circulava entre morcegos e cruzou espécies, passou por um hospedeiro intermediário, uma outra espécie animal, um mamífero, provavelmente um tamanduá escamoso, que eles chamam de pangolim, a gente ainda não tem total certeza disso, e adquiriu a capacidade de se transmitir entre os seres humanos. Isso fruto, Moisés, das condições que existem na Ásia, né? A gente respeita essas individualidades culturais, mas aqueles mercados da Ásia são uma bomba relógio para a ocorrência desse tipo de vírus. Então, eles agregam no mesmo local alta densidade demográfica, porque são muita gente junto, animais selvagens, que são capturados e colocados ali em cativeiros, vivos, junto com animais mortos. Então, você tem um cenário propício, né? Animais de todas as espécies, para que esses vírus circulem e criem, vamos dizer, essas mutações que fazem com que a gente tenha a ocorrência dessas doenças. Então, à luz das evidências científicas, meu entendimento, um vírus que surgiu na natureza, e um dos legados dessa pandemia, eu espero que seja a necessidade de revisitar esses cenários, como eles ocorrem na Ásia, porque isso é uma bomba relógio, como eu disse, a gente vai poder ter novos vírus respiratórios surgindo daqui para frente, se não tomarmos providências. Característica dessa doença, né? É uma doença que claramente ela é desproporcional no seu impacto de acordo com os grupos etários. Isso é inequívoco. Isso desde a China, a gente observa nos outros países asiáticos, quando ele foi para a Europa, o vírus, quando foi para a América do Norte, aqui entre nós, na nossa experiência pessoal, ele é um vírus que tem uma característica de causar doença muito mais grave quanto maior a idade do indivíduo. Então, esse é o primeiro fator de risco para essa enfermidade. Além disso, algumas comorbidades que se mostraram particularmente propensas a piorar o prognóstico de quem adquire esse vírus. Quais sejam? Diabetes mellitus, e eu estou falando do diabetes mellitus tipo 2, do diabetes do adulto. A diabetes juvenil ainda não foi identificada como um fator de risco real. Doenças cardiovasculares, então hipertensão e demais doenças cardiovasculares de uma forma geral. Doenças pulmonares crônicas, então já foi identificado. E tem um outro grupo, Moisés, que não foi muito percebido na Ásia, especialmente na China, e é razoável entender por quê, e que quando o vírus foi para a Europa, particularmente para os Estados Unidos, esse grupo de risco aflorou de uma forma exuberante e com particular protagonismo
nos jovens. Então, esse grupo de risco que eu vou citar a seguir se tornou importante, fator de risco para a gravidade, e é um protagonista de risco nos jovens. Eu estou falando da obesidade. E é razoável entender, a China tem uma população de obesos muito menor do que os Estados Unidos, do que alguns países da Europa, e nós aqui no Brasil estamos muito mais parecidos aos Estados Unidos hoje do que a China. Então nós temos também uma população de obesos que tem uma situação que desencadeia uma reação inflamatória no organismo dessas pessoas, que os colocam, vamos dizer, em maior risco de gravidade para essas complicações. Onde entram as crianças aí? Acho que os dados também são bem sólidos e consistentes. As crianças, de fato, são poupadas de maior gravidade, e isso não quer dizer que não haja casos graves, isso não quer dizer que não haja risco de hospitalizações. Há hospitalizações... Claro. Deixa eu te interromper só um minutinho. Teve eu procurando aí, a gente está procurando sempre atualização, eu achei um estudo de um grupo italiano que foi publicado no JAMA agora no dia 22, mas o estudo foi lançado no dia 6, onde eles pegaram os dados da China. Foi o único estudo, o último estudo que eu vi, que ele colocava a incidência de doenças graves em crianças, e eles estudaram, fizeram uma meta-análise, uma revisão, com 18 estudos e 1.065, com 8 estudos e 1.065 crianças. Eu vou até pegar o resultado aqui, porque eu achei muito legal, e eu queria te perguntar se existe alguma coisa mais recente, mas assim, foram 18 estudos, isso mesmo, 444 pacientes com menos de 10 anos, 553 entre 10 e 19, um caso clínico, todos da China e um era de Singapura. E a colocação foi, isso mesmo que você já começou a colocar, né? Sintomas respiratórios leves, febre, tosse, fadiga, ou assintomáticas principalmente. Um caso de infecção grave em uma criança de 13 meses, nenhuma morte de 0 a 9 anos, e isso imaginando que nesta época na China, os dados de terapia, qualquer uma que fosse, eram praticamente nulos, né? Ninguém conhecia o vírus e era nada. Tem alguma coisa mais recente disso? Esse foi do dia 22. Depois eu vou te colocar a pergunta, mas deixa para eu falar isso depois, a história do Kawasaki, que eu ouvi você falar hoje de manhã, as pessoas não conhecem, até para a gente comentar mais o que é a doença. Mas o que você estava colocando a respeito das crianças, então. Então, tem mais estudos recentes, aliás, tem um de 2 dias atrás, da Itália, né, que foi o primeiro que saiu em crianças na Itália. Tem o estudo das crianças nos Estados Unidos, tem 2 publicações do MMWR das crianças nos Estados Unidos, e os dados se repetem, Moisés. Quando você faz uma casuística de crianças, essa casuística da Itália são de 100 crianças, publicado agora, 2 dias atrás, no New England Journal of Medicine, e coloca que a chance de sintomas é menor, então menos da metade dessas crianças nessa casuística tinha febre, menos da metade tinha quadro respiratório importante, você tinha lá uns 10% de crianças que cursavam com vômitos, diarreia, manifestações gastrointestinais, pouquíssimos relatos, já há relatos de mortes, mas são pouquíssimos. Em resumo, a gente pode dizer que... Com comorbidades, né? A maioria com comorbidades. A maioria com comorbidades, mas você até vai achar, vamos dizer, um ou outro que ainda não é muito claro, mas são coisas pontuais. A mensagem que tem que ficar é que continua valendo a convicção de que, de fato, as crianças são poupadas de maior gravidade e vão representar 1% ou menos das hospitalizações, e de todas as formas da doença em crianças que são descritas, menos de 2% delas são formas consideradas críticas, graves, que necessitam de cuidados em terapia intensiva. Deixa eu te perguntar, acrescentar uma coisa, que tem muita gente perguntando exatamente isso. Quando a gente fala crianças, nós estamos falando desde recém-nascido. Os recém-nascidos estão incluídos nesse grupo. Desde recém-nascido, a gente, geralmente quando fala de crianças nessas casuísticas, a gente tem usado aquele grupo abaixo de 10 anos de idade,
Eu vi vários casos aqui já em São Paulo, na Santa Casa e nos hospitais que a gente trabalha, número pequeno de casos, todos eles evoluíram muito bem até agora. Já vi pelo menos uns 2 ou 3 recém-nascidos que, com doença comprovada, tiveram uma evolução muito favorável. Eu tenho um caso grave lá na Santa Casa, que é um bebê de 3 meses com uma bronquiolite. Evoluindo como, Moisés, você já cuidou de dezenas ou centenas de bronquiolites graves na tua vida de pediatra, nada muito diferente. E ela vai sair. A gente tem aí, de todas as crianças que a gente viu, a única que a gente vislumbrou discutir introdução de medicamento foi essa. Todas as restantes a gente orientou só sintomático e elas evoluíram de uma forma favorável. Você me perguntou do Kawasaki, né? Não. Deixa o Kawasaki para daqui a pouquinho. Já vou te falar do Kawasaki. Eu vou te contar uma história minha da Santa Casa. O Fantástico, olha que loucura. Eu dava plantão, eu era R2 na Santa Casa. E um dia eu chego e eu vou atender uma consulta de pronto-socorro. Isso faz tempo, né? Muito. Você não era formado ainda, mas tudo bem. Olha aqui, ó. Eu era R2 da Santa Casa. Aí chega uma mãe e fala assim, doutor, eu vi ontem no Fantástico, eu quero colocar meu filho naquele aparelho que a gente põe ele de um lado e quando ele sai do outro lado ele já sai com diagnóstico. Porque a Santa Casa tinha anunciado no Fantástico a compra de um tomógrafo. Então, o Fantástico era o nosso Google e a nossa internet de hoje. E as informações circulam dessa mesma, com uma velocidade muito maior, óbvio. Então, todo mundo já conhece tratamento, já procurou a hidroxicloroquina, a hidroxicloroquina, todo mundo falando do BCG, todo mundo achando que agora remédio para verme, remédios, enfim, a cura desse quadro que é importante. E uma das coisas que eu gostaria de colocar e esclarecer, para te passar depois, você já tocou no assunto, é esclarecer o seguinte, quando a gente fala de grupo de risco, nós não estamos falando de grupo de risco de pegar a doença. Todos nós somos grupos de risco de pegar a doença. Então, todos nós temos que nos proteger. O grupo de risco é, se eu pegar a doença, eu tenho maior risco de ser um paciente grave, de UTI e morrer. Então, esses tratamentos todos que se colocam, vai muito dentro da linha do que se abriu a nossa conversa, que foi a vacina vai ser a prevenção, e enquanto isso a gente corre atrás de um ou outro, e é assim, você cria uma doença, um tratamento, logo depois aparece um paper que fala assim, isso não funciona direito e cai toda a expectativa. Uma das justificativas, e eu queria só colocar esta em voga agora, que é a história do BCG. Porque como criança não tem, e a colocação do BCG como uma prevenção, para que se compreenda que, apesar de ter tomado o BCG, a gente não está protegido contra o coronavírus. Bom, é isso aí, né? Eu acho que essa é uma doença que, quando a gente fala em grupos de risco, nós estamos nos referindo a indivíduos que pertencem a condições ou de idade ou de doenças que os fazem de maior risco para a gravidade, que os fazem de maior risco para complicações. Todos nós somos suscetíveis, esse é um vírus novo, a gente chama isso de naive, todo mundo é naive, então todo mundo em princípio é suscetível a esse vírus. Ainda não há dados de soroprevalência, que são aqueles estudos que você pega vários grupos de idade diferentes, de locais diferentes, e mede os anticorpos depois que já a onda primeira passou, que é o que os europeus estão fazendo agora, os chineses estão fazendo agora, para ver quantos % da população efetivamente se infectaram por esse vírus, né? Parece que ele tem uma tendência de acometer com maior intensidade, aí eu estou falando em incidência, Moisés, os jovens. Então, os jovens parecem ser mais infectados. Mas a gente tem que lembrar que as crianças
estão fora das escolas, no mundo inteiro. Estão dentro de casa. E elas são as únicas que, de fato, cumprem com rigor essas medidas de isolamento, porque elas não conseguem sair de casa sozinhas, né? Então, nesse momento, a gente tem que interpretar com cautela, né, a baixa também incidência em crianças, porque elas, na minha opinião, são também suscetíveis à infecção. É um vírus de alta transmissibilidade. A transmissão é por via respiratória, principalmente gotículas respiratórias, ao falar, ao tossir, ao espirrar. Então a mensagem que a gente deixa, e eu sei que é uma mensagem batida, mas eu acho que nunca é demais enfatizar, como que você vai adquirir esse vírus? Tanto do indivíduo que está doente, sabidamente doente e transmitindo o vírus na fase aguda, mas tem uma grande porcentagem dos que se infectam sem sintomas e que permanecem e passam pela doença sem nunca apresentar sintomas. Mas a despeito de estarem sem sintomas, eles transmitem o vírus. E então, é importante quando você sai na rua, que você vai no supermercado, na farmácia, nas atividades que são essenciais, que você não pode prescindir delas, que você use a máscara. Essa é uma das experiências exitosas, tanto no sentido de lhe proteger, mas principalmente até no sentido de evitar que uma vez que você esteja infectado e eventualmente até assintomático, sem saber, portanto, que você transmita esse vírus. A gente tem usado pouco a máscara aqui no nosso meio. Uma outra estratégia que eu acho que a gente não fez a lição de casa da maneira certa, e a gente teve exemplos para seguir que sugeriam a necessidade disso, é a ampla testagem, Moisés. É testar com intensidade os casos suspeitos, e quando eu estou falando teste, eu não estou me referindo a esses testes rápidos do sangue, de anticorpos. Esses não se prestam ao diagnóstico da fase aguda. Eu estou falando dos testes que detectam o material do vírus, que são aqueles testes de swab nasal, né? Esses testes são fundamentais, porque eles identificam o indivíduo que está doente, portanto transmitindo. Uma vez que ele saiba que ele está doente, ele vai ter uma outra postura em relação ao seu comportamento, ele vai respeitar, em princípio, o isolamento que deve ser feito. Você consegue rastrear todos aqueles que estiverem em contato com ele, e dessa forma você consegue mitigar a transmissão do vírus dentro da comunidade, né? Então essa é uma lição de casa que eu acho que nós não fizemos ela corretamente. A gente tem pouco teste para utilizar, e eu, de novo, estou me referindo aos testes para detecção do material do vírus, os testes de swab nasal. Bom, deixa eu comentar uma coisa a respeito das duas lições de casa. Máscara a partir de que idade? Boa pergunta, né? A gente, evidentemente, não pode ter a ilusão que um bebê vai usar máscara, porque não vai mesmo. Ele vai arrancar, tem risco de sufocar esse bebê. Então, o CDC emitiu um parecer dizendo que abaixo de 2 anos a máscara não está indicada. Eu ainda acho que é um desafio, as crianças entre 2 e 4 anos, também não é simples nesse grupo, né? Essa marca de 2 anos é aquela que realmente você não deve usar. A partir de 2 anos, há uma ou outra criança que ok, mas é também desafiador, né? Até porque você não pode pôr a mão na máscara. E imagina, a gente vê meninas no consultório, as criancinhas que a mãe coloca alguma coisinha aqui, ela vai lá e tira. Exato. Imagina uma máscara que impede essa criança de respirar direito. Eu não sei, eu até gostaria de falar para as pessoas, ainda tem gente correndo, ainda tem gente fazendo suas atividades físicas. Você fazer a sua atividade física com a máscara, para a gente é difícil. Imagina sair isso com uma criança. E a outra questão é a testagem que você falou. Essa testagem, ela seria para pacientes que estiverem sintomáticos ou geral? Então, a testagem é para os sintomáticos, né? Porque você não tem condição de... A gente não tem condição nem de testar os sintomáticos. Os testes, em um momento, eram restritos aos casos hospitalizados, né? Claro que testar contatos de indivíduos sintomáticos num cenário de mundo ideal, onde você tivesse grande disponibilidade dos testes, como tinha a Alemanha, como tinha a Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Israel, são exemplos de países exitosos
né, no que diz respeito ao controle dessa doença, porque eles testavam com intensidade, rastreavam os contatos, mesmo que estivessem assintomáticos, e com isso identificavam as pessoas, e em muitos desses países você tinha um controle digital da circulação. Uma vez que o indivíduo comprovadamente tinha sido infectado, ele era monitorado. Se ele saía de casa, isso era detectado, e eles... O que você está fazendo fora da sua casa? Ah, você está indo no médico e tal. Algo inimaginável num país como o nosso, mas é só comentando, né? Eu não estou sugerindo que a gente faça isso, porque é inexequível, mas pelo menos a testagem dos sintomáticos é algo que eu entendo que deveria ter sido feito. E ainda é tempo, porque a doença está intensamente... Estamos num pico de transmissão ainda da doença, né? Você viu o estudo do Imperial College do dia 26, foi publicado há mais ou menos uma semana, e mostrou que nós estamos na liderança no mundo, né? E não é uma liderança que nos encha de orgulho, né? É a liderança no que diz respeito à taxa de transmissão. Então, aqui no país, a doença está sendo transmitida com intensidade. Por quê? Alta densidade demográfica, pouca gente usando máscara, pouca obediência às medidas de isolamento, isso cria um cenário favorável à transmissão do vírus. Esse exame que você está falando, a gente fala disso de especificidade, enfim. Esse exame, falso negativo e falso positivo. Vamos lá. Para o teste virológico, que é o suave nasal, né, sensibilidade na amostra nasal, nos estudos, tem variado em torno de 60% a 70%. Quer dizer o quê? Que se vier positivo, Moisés, a chance de ser um falso positivo é virtualmente zero. É muito, 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 muito baixa. Esqueça. Veio positivo, foi detectado o material genético do vírus. Tá? O vírus passeou no seu organismo, isso é líquido e certo. Vindo negativo, nós temos aí, por esse método de nasofaringe, uns 30% aproximados de falsos negativos. Tá? Então, se você tiver sintomas muito sugestivos dessa doença, mesmo um resultado negativo não deve ser interpretado, né, como uma prova de que você não está infectado. Cautela, né, na interpretação desses dados. Ó, duas perguntas, uma importante para nós pediatras, né? Para azar dos pecados todo, né? Bronquiolite é doença constante agora. Influenza é doença constante agora. Sarampo, nós estamos na vigência dessas doenças agora. Fica extremamente complicado para os pais conseguirem identificar, porque se uma das coisas que a gente fala é dificuldade respiratória, bronquiolite é provocada por um outro vírus e os sintomas se confundem muito. Que conselho você daria para os pais e, consequentemente, para nós pediatras, quando recebermos essa informação dos pais, se eles perceberem seus filhos com qualquer sintoma possível de síndrome gripal, de um quadro de bronquiolite, enfim, alguma coisa nesse sentido? Procurar o pediatra ou ir direto para o hospital? Eu acho muito bom você ter tocado nisso. Eu tenho um posicionamento meu e eu tenho procurado sempre colocar isso e agradeço você ter dado a oportunidade para a gente enfatizar esse aspecto e é educativo, é informativo e é a minha opinião. Eu acho que a gente não pode, neste momento, relaxar com dois aspectos. Primeiro é no cuidado com as crianças. Então, se o seu filho tem sintomas que o preocupam, se são sintomas persistentes, quaisquer que sejam eles, lembrar que continuam ocorrendo doenças, né? Eu tive aí, nesse período dessa pandemia, pacientes meus que diagnosticamos apendicite, diagnosticamos abscesso retrofaríngeo, uma série de pneumonias, uma série de outras doenças que necessitam cuidados médicos, que necessitam cuidados médicos oportunos. Porque se você demorar, vamos dizer, na identificação e no diagnóstico dessas doenças e no tratamento dessas doenças, você compromete o prognóstico. Uma doença que teria um desfecho muito favorável, se houver atraso, isso pode representar um risco. Então a mensagem para os pais é que se o
os seus filhos tiverem sintomas que o preocupem, você deve procurar assistência médica. Se você tiver possibilidade de entrar em contato com o seu pediatra, seja por telefone, por mensagem, etc., por uma orientação, se a situação exigir que a criança seja examinada, você leva no consultório do seu pediatra. Se ele não puder atender, você leva num serviço, né? Seja no posto de saúde, seja no hospital. O que não deve é, vamos dizer, haver um atraso no cuidado às crianças de uma forma geral. E a segunda mensagem que você tocou no exemplo do sarampo, né, que é uma situação epidêmica que a gente vive aí há 2, 3 anos já, né? Começou na região norte, ano passado foi aqui no estado de São Paulo, no fim do ano, para o começo desse ano, Rio de Janeiro e outros locais, e que nós temos uma vacina muito eficiente. Então, vacinação é outra atividade essencial. Nós não podemos deixar de vacinar nossos bebês por causa da pandemia. Então, paralisia infantil, coqueluche, meningite, diarreia por rotavírus, o próprio sarampo, não pode atrasar essas doenças, né? Então, essas crianças têm que ser levadas ao centro de saúde, a gente tem que encontrar uma estratégia que minimize a chance de exposição, filas, etc., mas a vacinação é fundamental e não pode ser relegada a um segundo plano. Bom, vou fazer uma pergunta e testar tua bola de cristal na segunda pergunta, tá? Que é a seguinte. Tô até com medo agora aqui. Então, a primeira é assim. Vamos falar das outras vacinas. A importância das outras vacinas neste momento, porque o pessoal fica com muito medo de ir ao pronto-socorro, de ir à clínica ou de ir à UBS para vacinar seus filhos. Até o dia 16 de março, 16, a campanha, não, a primeira fase da influenza, nossa, agora eu perdi a hora, né? A primeira fase começou com os profissionais de saúde, né, e com os indivíduos acima de 60 anos. Pois no então, segundo momento... Até essa fase, as UBSs não faziam mais vacinação de rotina. Como é que está a vacinação de rotina agora nas UBSs? Como estão as clínicas e qual a recomendação para os pais de fazerem vacina influenza, primeiro, vacina de sarampo, em segundo, e as outras vacinas que seriam chamadas de rotina, mas que fazem parte do nosso calendário. Bom, vamos lá. De fato, num primeiro momento ficou uma dúvida e uma mensagem que não foi muito clara em relação à vacinação, mas o Ministério da Saúde já emitiu uma nota dizendo que desde o mês passado, né, de abril, já retomou a vacinação de rotina, então ela não deve ser postergada. A vacinação de rotina, como eu disse há pouco, é uma atividade essencial, particularmente em crianças, tem que ser mantida. A gente está no meio da campanha da influenza, né, nós, como você falou, estamos na temporada do outono, que é uma temporada em que a gente tem o vírus sincicial, que é o da bronquiolite, temos o vírus influenza. A boa notícia é que a interrupção das atividades escolares, se ela teve um impacto, eu tenho 30 anos aí de pediatria, você deve ter algo por 40. Aí um pouco mais. 40. Eu nunca vi uma temporada, e me corrija se eu estiver errado, Moisés, eu nunca vi uma temporada de tão pouca hospitalização por bronquiolite como essa. Lembrar que abril é o pico da bronquiolite nos hospitais. Ficam abarrotados os serviços. As mães sabem disso. Pronto-socorro, enfermaria, UTI, cheio de criança de bronquiolite. Esse ano, a gente teve um cenário até o momento muito tranquilo, né, em relação à bronquiolite, poucos casos. A própria influenza, que tinha começado a circular no começo do ano, né, a gente, com a interrupção das aulas, também teve uma diminuição importante da atividade, e isso só destaca mais ainda a necessidade da gente manter essas vacinas em dia. Inclui-se aí influenza, inclui-se aí sarampo e as demais vacinas da rotina. A bola de cristal, tá? É assim, nós fazemos vacina de influenza todo ano, porque podemos ter mutações em relação ao influenza.
existe risco de termos mutações do coronavírus e as vacinas também terem que ser refeitas a cada ano? Perfeita, né? Pergunta de realmente $1 bilhão, né? Há algumas considerações aí para eu fazer. Primeira delas, esse é um vírus, Moisés, é um vírus grande de RNA, até o momento, pouco suscetível a grandes mutações. Ele tem se mantido nesses meses todos relativamente estável. As poucas linhagens e diferenças que já foram identificadas não parecem, até o momento, ter uma tradução clínica relevante, tampouco mudaria o que diz respeito a um antiviral ou mesmo a uma vacina, né? As vacinas estão buscando, você sabe que o nome corona, você sabe por quê, né? O nome corona. Corona em latim é coroa, porque esse vírus tem um aspecto de uma coroa. Então ele tem espículas, né, ao seu redor. E essas espículas são o alvo dos nossos anticorpos. Então as vacinas estão sendo construídas basicamente utilizando o material genético que expressa e codifica as espículas. E até o momento elas têm se mantido muito estáveis. Se assim será no futuro, eu não sei, mas vou me arriscar a dizer que eu acredito que elas vão ser efetivas nesse sentido, pouco sujeitas a essa, vamos dizer, mutações que comprometam a eficácia das vacinas, como a gente vê para o vírus influenza, que é diferente. A minha preocupação é saber a duração da proteção conferida pelas vacinas. Então, a própria infecção por esses coronavírus, ela não parece garantir uma proteção muito longeva, a experiência com os outros coronavírus. Essa era a pergunta de $2 milhões, tá? Que é pegar de novo o coronavírus. Isso tem surgido muita discussão, né? Eu vou mostrar para você. Tem algum caso? Vamos lá. Só para ficar claro para quem nos escuta e que não é médico, né? Tem algumas doenças que, uma vez que você as adquire, você nunca mais a terá. Você, Moisés, é de uma idade, seguramente você teve sarampo, seguramente você teve rubéola, seguramente você teve cachumba, você provavelmente teve hepatite A. São todas infecções que, uma vez que você as adquire, você está protegido para o resto da sua vida. Você desenvolve uma resposta de anticorpos que é protetora. Há doenças, infecções, que mesmo que você as adquira, ela não lhe garante proteção para o resto da vida. Você pode ter mais de uma vez essa infecção. A influenza é um exemplo claro, muito pelas mutações do vírus. O norovírus, que é um vírus que dá diarreia, você pode ter várias vezes. O rotavírus, você pode ter várias vezes. O vírus sincicial respiratório, você pode ter mais de uma vez, e outros vírus respiratórios. Os coronavírus humanos, que circulam já há muitas décadas, você pode ter várias vezes, porque ele não confere também imunidade. E os 2 coronavírus zoonóticos, que são os mais parecidos com esse, para a gente tentar imaginar como que esse vai se comportar, o SARS e o MERS, eles mostraram que aqueles que tiveram essas infecções por esses outros 2 coronavírus, por pelo menos 2 a 3 anos, eles permaneceram imunes, eles permaneceram protegidos de novas infecções. Neste novo coronavírus, até o momento, só há relatos anedóticos de reinfecção. Por que eu uso o termo relato anedótico? Porque, na minha opinião, muito mais provável que uma reinfecção são casos de indivíduos que tiveram infecção, detectaram lá o vírus, colheram por alguma razão uma nova coleta nasal, veio negativa, o indivíduo interpretou que estava já curado, e aí por alguma razão os sintomas persistiram, ele fez uma nova coleta e achou o vírus. E alguns interpretaram isso como uma reinfecção, e eu entendo que isso é mais provavelmente uma persistência daquela infecção do que uma reinfecção. Se perguntar a minha opinião, eu acho que quem pegou este coronavírus, pelo menos em curto prazo, nesse ano, em 2 anos, ele ou está totalmente protegido, ou ele está protegido de ter formas mais graves. Se ele tiver de novo, será uma forma mais leve. Mas isso só o tempo nos dirá.
Deixa eu te fazer uma pergunta, perguntas rápidas, respostas rápidas. Sim, não ou depende, Tentarei. tá bom? Ok. Não, é só sim, não ou depende. Grupo de risco em crianças. Asmáticos. Ainda não foram identificados como um claro grupo de risco, particularmente em pediatria. Só os asmáticos graves, né? Os asmáticos, em geral, ainda não foram identificados como um grupo de risco importante, principalmente em pediatria. Relatos aí não muito conclusivos. Eu estou fazendo nessa série porque nós falamos de grupo de risco e todo mundo fica preocupado com os adultos e as mães querem saber do filho delas com os mesmos quadros se eles são de risco. Diabéticos. Diabético tipo 2, claramente um grupo de Infantil. risco. Diabético juvenil, ainda não. Aquele que está controladinho não é um grupo de risco. Obesidade. Obesidade, claro, grupo de risco, inclusive em jovens. E não é diferente nos adolescentes. Anemia. Anemia, até o momento, não tenho conhecimento que tenha sido identificado como um fator de risco. Autismo. Tão pouco. Nada. Beleza. Não. Deixa eu voltar para uma das coisas que a gente tinha conversado. Olha, é assim, nós temos 14 minutos para conversar ainda, mas são 5 minutos finais que eu tiro para a gente fechar. Então, vou te dar um tempo para falar do Kawasaki, que todo mundo... Ninguém conhece o que é Kawasaki, dos pais. Nós, profissionais de saúde, se não estivermos atentos, com certeza deixamos passar a Kawasaki, se não estivermos atentos. E, de repente, todo mundo virou especialista em Kawasaki, porque a notícia saiu, e eu te vi falando hoje de manhã também, mas quero aproveitar para passar aqui para os pais e para os pediatras que estão com a gente, para pediatras e outros profissionais de saúde que estão com a gente aqui. Bom, vamos lá, né? Kawasaki. Kawasaki é uma doença que a gente tem bastante experiência pela nossa militância na área infectológica, especialmente hospitalar, né? Então é uma doença que incide basicamente em crianças, particularmente nos primeiros 5 anos de vida, em especial em bebês em torno de 1 ano de idade. É uma doença a qual a gente não conhece ainda qual é a causa dessa doença, não se sabe o que causa o Kawasaki, talvez existam aí gatilhos infecciosos, vírus que possam preceder e dessa forma desencadear a doença, uma doença imunológica, você tem uma intensa reação inflamatória, manifestações em vários locais do seu organismo, né, na criança, ela tem conjuntivite, ela apresenta uma febre persistente, ela apresenta ocorrência de gânglios, ela tem alterações na mucosa oral, ela tem alteração nas extremidades, ela pode dar problemas na articulação, e ela tem uma grande e temida complicação, que é o acometimento, né, das coronárias, né, o que a gente chama de aneurisma coronariano. O aneurisma coronariano é uma das complicações, a mais temida complicação do Kawasaki, e ela ocorre quando você não tem oportunidade de diagnosticar o Kawasaki em tempo hábil de intervir, porque o tratamento do Kawasaki ele existe, né, feito dentro do hospital, com imunoglobulina, mas ele é extremamente eficiente se feito, vamos dizer, principalmente dentro da primeira semana do início dos sintomas. Então, é uma doença que a gente conhece bastante, o Kawasaki. Saiu um reporte do Reino Unido dizendo que eles estavam identificando, foram, na época, na realidade, essa semana, 20 casos de Kawasaki no Reino Unido inteiro, quer dizer, um número pequeno, né? E casos de Kawasaki que não eram muito claros, nem todos eram Kawasakis típicos, e um relato ainda sem muita informação, insuficiente para a gente ter convicção do que estava acontecendo. Eu liguei para alguns colegas do Reino Unido, que a gente tem lá, infectologistas, para que eles compartilhassem com mais detalhes comigo o que estava acontecendo. E o que eles me disseram foi o seguinte, que eles estavam investigando ainda, que o que eles queriam deixar claro é que a doença ela continua tendo um comportamento muito favorável nas crianças. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui como principal, Moisés. Não mudou nada, a grande maioria dos casos evolui bem. É uma ocorrência rara de poucos casos dentro do Reino Unido e que parece que foi observado também em outros países e que ontem foi emitido um documento
pela Colégio Real de Pediatria, lá, o Royal College lá da Inglaterra, com mais detalhes. Então, não é bem Kawasaki. O que eles identificaram foram casos de crianças mais graves, mas poucos casos, com intensa reação inflamatória, cujos sintomas tinham um overlap com os sintomas de Kawasaki, quer dizer, confundiam com Kawasaki, mas não se restringiam a Kawasaki. Eram também sintomas que a gente vê numa síndrome chamada hemofagocítica, são sintomas que a gente vê em casos de síndrome do choque tóxico, em sepse, enfim, casos graves, poucos, mas que provavelmente estão relacionados a uma reação inflamatória intensa, que ainda merecem, vamos dizer, por parte deles, uma investigação, mas eles deixaram os pediatras alertas para a ocorrência desses casos, né, dentro da comunidade, e que provavelmente, possivelmente, pudessem estar relacionados a uma infecção prévia, né, ou uma infecção pelo SARS-CoV-2. Então, a mensagem é essa, a gente deve ficar alerta, mas em absoluto isso deve gerar pânico, porque é vamos dizer, um percentual muitíssimo pequeno dos casos. Fazer mais uma pergunta. Eu acho que eu tenho duas perguntas para fazer aqui do que eu queria. Uma delas é importante. Tem pouco caso em criança. Uma delas é importante? Não, eu acho que tudo é importante no que a gente fala e ouvindo de você, enfim. Tem pouco caso em criança no mundo, tem pouco caso em grávida no mundo, tem pouco caso em puérpera no mundo. Pouco caso não são importantes. Por que esse grupo foi incluído no grupo de risco para coronavírus? Então, porque quando você inclui esse grupo, quando você inclui um grupo no grupo de risco, fica todo mundo apavorado, engravidei, e agora? O que eu faço? Tiro? Não engravido? Porque tem gente recomendando não engravidar, inclusive. Eu não vejo ainda evidências claras para isso, mas o que eu queria dizer é o seguinte, isso gerou muita confusão, é um documento que, na realidade, é um documento, mas que se você olhar com atenção o documento, o que está lá colocado é: quais são os grupos de risco para a influenza, Moisés? Para a influenza a gente não tem nenhuma dúvida que, além de todos esses que são identificados para o corona, tem mais dois grupos que são importantes na influenza, que para o corona, um deles ainda não é claro, o outro eu acho que talvez possa ter alguma dúvida, que são as crianças, que para a influenza a gente sabe que é um grupo de risco, e as gestantes, que é um claro grupo de risco para a influenza. As gestantes são muito fragilizadas do que diz respeito ao influenza. Elas têm uma chance grande de complicações e de gravidade quando adquirem infecção pelo vírus influenza. O que o documento colocou é que seriam grupos de risco para síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, e, portanto, quando a gente usa o termo sindrômico, nós estamos nos referindo aos casos que se comportam como uma gripe, ou os casos que se comportam como uma síndrome respiratória aguda grave, que é aquele quadro respiratório que hospitaliza, você não tem o diagnóstico etiológico, você não sabe qual é o agente. E por possivelmente ter o influenza como um agente potencial, eles foram incluídos nos grupos de risco. Não do corona, mas nos grupos de risco de síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave. E isso que tem que ficar claro. As gestantes, até houve aí algumas gestantes que tiveram quadros graves, a gente teve oportunidade de ver, então a gente fica um pouco mais atento para tentar compreender melhor o comportamento na gestante, né, em relação a essa doença. Eu acho que merece uma atenção para que a gente compreenda melhor. Mas são grupos de risco para essas síndromes e não para o vírus. Mais uma que é para falar a respeito de transmissão vertical. Transmissão vertical da gestante para o seu feto, para o seu bebê, e da mãe que está amamentando para o seu bebê através do leite materno. Alguma comprovação a respeito até agora, que mudou? Então vamos lá, primeira pergunta, transmissão vertical, que significa transmissão intraútero, né? Então, transmissão intraútero, até o momento, prova inequívoca de transmissão intraútero não foi documentada. Então, não temos nenhum caso que você possa dizer de uma mãe que adquiriu a doença, que está com Covid e que tenha infectado o seu feto dentro do útero.
há vários casos de recém-nascidos com doença, mas você não pôde demonstrar que essa doença tenha sido adquirida dentro do útero. São casos que provavelmente a doença foi adquirida depois que a criança nasceu. Mas é algo novo, a gente está atento a isso, merece atenção. Mas até o momento, Moisés, não há casos de transmissão intraútero documentada. Em relação à transmissão perinatal, ou seja, depois de um nascimento, se pode... Aí sim, aí a gente tem vários casos de transmissão, porque a mãe estando doente, a transmissão respiratória, e ela perfeitamente pode passar o vírus para o seu recém-nascido. Por isso que as recomendações hoje são muito, vamos dizer, rigorosas e claras no sentido dos cuidados com o recém-nascido de uma mãe que esteja doente. Ela tem que amamentar o bebê sempre utilizando máscara, sempre com uma higiene rigorosa das mãos antes de amamentar e depois de amamentar a criança. Alguns países que talvez tenham uma cultura do aleitamento diferente da nossa, e eu não vou me atrever a entrar nessa seara, que eu sei que você é um dos maiores experts aqui no Brasil nesse assunto, mas alguns países se atreveram a ter recomendações diferentes das nossas. Os Estados Unidos é um, a China é outro, eles orientam não amamentar, e a gente acredita muito no benefício do aleitamento materno, e tanto o Brasil como os países europeus enfatizam que as mães podem amamentar as crianças desde que se utilizando dessas precauções. Mas não tem estudo comprovando transmissão através do leite materno. Boa pergunta, até o momento não. Marco, olha, faltam 3 minutos, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Eu queria te agradecer, eu ainda sou dos românticos à moda antiga, eu ainda fico emocionado de estar aqui com você. A tua simplicidade, a forma que você tem de se expressar é tão brilhante e o que apaixona a gente nas tuas apresentações é que você fala e qualquer pessoa pode entender. Ela é uma explicação clara, bem tranquila. Então eu queria que você fechasse essa live com mensagens para os pais e, eventualmente, para os colegas pediatras. Nós temos aqui uns 2 minutos e meio. Aí. Pode... Bom, vou tentar ser bem breve. Primeiro, agradecer o carinho das suas palavras. A gente também fica emocionado. Muito obrigado. Acho que a nossa vida de docência, né, é uma vida de realizações nesse sentido, né? Então, quando você pode, vamos dizer, compreender que a sua mensagem de alguma forma ajuda, tenha certeza que aquele que milita na docência, que é um professor, como a gente fica muito feliz, né? Porque esse é o principal objetivo. Mas a minha mensagem final aqui é deixar uma mensagem positiva. Eu acho que a gente vai sair com alguns legados dessa pandemia, né? Alguns legados que podem nos ensinar a sermos melhores seres humanos lá na frente, né? Então, minimizar um pouco essas desigualdades que a gente vem enfrentando no nosso país há tantos anos, né? E que sempre foi alvo de pouca atenção, né, dos governantes, né? A gente tem sempre a ilusão de que um mundo melhor pode estar lá na frente, depois que tudo isso terminar. E eu, sinceramente, acredito que isso possa acontecer, né, como um legado dessa pandemia, de maior solidariedade, etc., entre as pessoas. E pedir, assim, esse é um pedido, tenham muito cuidado com as informações que vocês recebem. A quantidade de fake news e de notícias mentirosas, manipuladas que a gente recebe, eu não acreditava na força disso, mas é uma coisa impressionante. Então, antes de replicar áudios de pseudo-experts ou áudios interpretando, tenham cautela, submetam esse áudio, esse vídeo, essas informações a outras pessoas, porque muitas vezes a gente replica coisas equivocadas e que trazem, ao invés de ajudar, muito prejuízo. Então, eu acho que isso é uma mensagem que tem que ficar como legado também dessa pandemia, da gente procurar ter alguma forma de filtrar as informações e respeitar a ciência, né? Eu acho que é o momento de respeitar e acreditar na ciência, e menos nos políticos.
Faltam 30 segundos, eu quero avisar para as pessoas que essa live fica no Stories por 24 horas. Eu puxo para o YouTube, no YouTube ele vai ficar no meu canal do YouTube, Dr. Moisés. Marco, a gente precisa depois comemorar quando passar isso. Muito obrigado. Uma última frase, viu? Um amigo meu perguntou quem deveria ser os primeiros a receber a vacina, né? Eu falei, os profissionais de saúde, os idosos, os vulneráveis.